Olá, hoje o tema da nossa conversa será as sequências numéricas. Não é um tema absolutamente novo, é um tema em que vocês já devem ter um contato com isso no ensino médio, no ensino fundamental, ensino médio principalmente, né, com o estudo das sequências, especialmente das sequências aritmética e geométrica. Só que a intenção hoje na nossa conversa aqui é dar um passo além, né? É aprofundar um pouquinho nesse tema, que é um tema muito importante para a sequência dos estudos na área de ciências exatas. Vamos começar com dois exemplos aqui, relacionados com relacionando sequências numéricas a problemas concretos, né? Então, por exemplo, o primeiro exemplo, vamos aqui na lousa, dar uma olhadinha. O primeiro exemplo, se a gente admitir que um móvel, um carro, está viajando com uma velocidade de 80 km por hora. Uma velocidade constante de 80 km por hora. O deslocamento desse carro, em função do tempo, como que a gente pode mapear esse deslocamento do carro em função do tempo? Vamos para ser mais real ainda, mais realista ainda, vamos imaginar que estamos na rodovia dos Bandeirantes, uma rodovia aqui de São Paulo. A rodovia dos Bandeirantes ela se inicia no quilômetro 13 quilômetros distantes da Praça da Sé. O posto rodoviário da rodovia dos Bandeirantes fica no quilômetro 20 dessa rodovia. Então, imaginemos que estamos saindo do quilômetro 20, a velocidade constante de 80 km por hora. Percorrido 1 hora a essa velocidade, a gente vai estar no quilômetro 100 da rodovia dos Bandeirantes. Percorridos mais 80 km, estaremos no quilômetro 180. Mais 80 km, porque estamos a 80 km por hora, em 1 hora, estaremos no quilômetro 260. Né? E assim sucessivamente. Estamos diante de uma sequência numérica que nada mais é do que uma função que associa a cada número natural, no caso aqui a gente está admitindo o conjunto dos naturais a partir do 1, 2, 3, 4, ela associa um valor real, né? Então, o f de 1, no nosso caso aqui, seria o 20 km, o f de 2 seria o 100 km, o de 3, 180 e assim sucessivamente. Essa sequência, né, se a gente for analisar, para ir de um termo da sequência para o termo seguinte, o que a gente está fazendo? A gente está somando sempre 80 km. Sequências dessa natureza, desse tipo, em que para ir de um termo para o termo seguinte você sempre soma o mesmo número, ou dizendo de outra maneira, que a diferença de um termo e o seu antecessor é sempre constante, são as sequências aritméticas, bastante estudada no ensino médio, especialmente, né? Bom, isso daqui é um exemplo prático da física, um movimento uniforme, né? Um outro exemplo poderia ser um exemplo da matemática financeira, que também nos coloca diante de várias sequências. Então, a situação que eu quero analisar com vocês é uma situação em que eu tenho uma dívida de R$1.000, uma dívida no cartão de crédito, e o banco me cobra 10% ao mês em cima dessa dívida. Então, a sequência numérica associada a essa situação é uma sequência em que, no primeiro mês, eu devo R$1.000 para o banco. No segundo mês, se ele me cobra 10% ao mês, eu devo R$1.100. No terceiro mês, evidentemente, o banco vai me cobrar uma dívida, não em cima dos 1.000, mas em cima dos 1.100, que é o que eu estou devendo a partir do segundo mês. Então, ele vai me cobrar 10% disso. Ele vai me cobrar R$110. Eu vou dever R$1.210, mais 10%, mais 121, R$1.331, certo? É óbvio que o cartão de crédito sempre ele cobra os juros em cima da parcela anterior e não em cima da primeira parcela, tá certo? Óbvio que agora eu não estou diante de uma situação como a anterior, em que eu sempre somava um valor para ir de um termo para o seguinte, né? Aqui, se a gente recordar um pouquinho como se calcula a porcentagem com o uso de decimais, né? Acrescentar 10% a um número é multiplicá-lo por 1,1. O 1 reproduz o número e o ponto 1 acrescenta 10%. Então, daqui para cá, eu estou multiplicando por 1,1. Daqui para cá, por 1,1 novamente.
por 1,1 e por 1,1. A gente está diante aqui de uma situação, de uma sequência que não é uma sequência aritmética como a primeira do movimento uniforme, é uma sequência geométrica. A razão entre um termo, a divisão de um termo pelo seu antecessor, ela é constante, a partir, claro, do segundo termo, né? Essa é uma sequência geométrica muito estudada também no ensino médio, certo? Bom, vamos tentar nos afastar um pouco agora de situações aplicadas e vamos olhar apenas para uma sequência numérica e fazer uma análise e tentar aprofundar um pouco em cima dessa análise. A sequência que a gente vai analisar é essa sequência aqui. Começamos do 3, depois o termo seguinte é o 7, o termo seguinte é o 11, o termo seguinte é o 15, e eu pergunto a você aí, qual seria o próximo termo dessa sequência? Né? Bom, a resposta, ela já vai envolver um raciocínio que é o seguinte: se a pergunta é simplesmente essa, qual é o próximo termo dessa sequência, eu posso dizer, o termo é quem eu quiser. É quem eu quiser, por quê? Porque sempre é possível encontrar um polinômio, uma função polinomial, em que, um polinômio p de x, em que p de 1, né, o primeiro termo dessa função polinomial para x igual a 1, ele é 3, p de 2 é 7, p de 3 é 11, p de 4 é 15 e p de 5 é quem eu quiser. É possível determinar um polinômio assim, né? Mas é óbvio que quando a gente está analisando sequências assim, que não tem um contexto como tinha o contexto do movimento uniforme ou ali da matemática financeira, a gente está convocando aí o estudante a identificar o padrão que salta aos olhos dessa sequência. Portanto, se a gente está olhando para o padrão que salta aos olhos, daqui a gente está somando 4, somando 4, somando 4. Portanto, o próximo termo seria 19 e assim sucessivamente, tá certo? Bom, agora eu quero investir um pouco mais em estudar essa sequência, né? O primeiro termo da sequência, que a gente costuma representar por A1, o segundo termo por A2, A3 e assim sucessivamente, esse 1, 2, 3 representando a posição em que o termo se encontra na sequência, né? Analisando a relação entre esses termos, os seus valores numéricos, né? A posição dos termos e os seus valores numéricos, a gente pode tentar deduzir alguma fórmula que me permita dominar um pouco mais essa sequência, né? Então, uma primeira forma de deduzir alguma relação entre termos da sequência poderia ser a seguinte, né? Posso dizer que o primeiro termo dessa sequência é o 3, posso dizer que o segundo termo da sequência, o A2, é o termo anterior somado com A4, posso dizer que o termo seguinte da sequência, o A3, é o termo anterior, portanto, o A2 somado a 4. E assim sucessivamente. O A4 seria o A3 mais 4. E a gente está diante aqui de uma possibilidade de generalização de um raciocínio por indução, que AN seria igual a AN menos 1 mais 4. Essa é uma fórmula que me permite determinar os termos dessa sequência. É uma fórmula que na matemática a gente chama de fórmula de recorrência. O que é uma fórmula de recorrência ou fórmula recursiva? É uma fórmula em que é dado um primeiro valor ou alguns dos primeiros valores e todos os termos seguintes da sequência são calculados com base num termo anterior ou em termos anteriores da sequência. Quer dizer, o cálculo de um termo sempre ele é absolutamente dependente do cálculo de anteriores, de termos anteriores, né? Bom, uma fórmula como essa, uma fórmula de recorrência nessa situação, ela tem um certo inconveniente. Se eu preciso encontrar, por exemplo, o termo A20 dessa sequência, o que eu teria que fazer? Eu teria que calcular primeiro o A19, somar 4, né? Para achar o A19 eu teria que calcular o A18, etc, etc, etc. Eu teria que fazer uma quantidade muito grande de contas. Bom, é possível escrever uma fórmula para essa sequência de outra maneira, que não a fórmula de recorrência como a gente vai ver aqui na sequência. Bom, analisando a situação agora da seguinte maneira, né? A gente tem o primeiro termo como 3, né? Depois o segundo termo
ele é o primeiro termo, que é o 3, né? Acrescido de quanto, né? 3 eu acrescentei 4 ao 3. O terceiro termo, se eu parto aqui do primeiro termo, qual é a quantidade de 4s que eu preciso para chegar até o terceiro termo, né? Eu preciso 1 e 2, eu preciso 2 4s, 2 números 4, 2 vezes 4 para chegar no terceiro termo. O quarto termo, partindo sempre do primeiro que é 3, mais, como se estivesse subindo uma escada, um degrau de altura 4, mais um degrau de altura 4, mais um degrau de altura 4. Então, eu tenho 3 degraus de altura 4. E essas contas elas vão me resultando exatamente os termos da sequência. Tá certo? Aqui, 8 com 3, 11. 12, 15, com 3, 15, etc. Né? E aqui eu já estou diante também de uma generalização, ainda por um raciocínio de indução. O A índice N, um termo qualquer dessa sequência, ele seria o primeiro termo da sequência, né? Aqui no caso o 3, mais sempre 4 vezes alguém. O 4 é a altura do degrau que eu estou subindo. E sempre, se eu vou para o terceiro termo, eu subi 2 degraus. Se eu vou para o quarto termo, eu subi 3 degraus. Sempre estou subindo o número de degraus, um a menos do que a posição do termo. Portanto, eu poderia dizer o seguinte, se a posição do termo AN é N, eu tenho N menos 1 vezes o 4. Essa fórmula pode ser melhorada. 4N menos 1. Esta fórmula que está escrita aqui na lousa é uma fórmula que não é uma fórmula de recorrência. Note que ela não depende, para achar o décimo termo, eu não dependo do conhecimento do nono termo. Para achar o décimo termo, basta aplicar na fórmula A10 é igual a 4 vezes 10 menos 1. E eu chego direto a esse termo. Então, sob o ponto de vista de conseguir calcular mais rapidamente, com cálculo mental mesmo, os termos dessa sequência, ela me traz alguma vantagem em relação à fórmula de recorrência. Quero chamar também a sua atenção, ao seguinte fato. Esta sequência é uma sequência aritmética, uma progressão aritmética. A fórmula que eu encontrei aqui, que não é a de recorrência, seu nome é fórmula posicional, eu estou determinando o termo em função da sua posição. A fórmula posicional de uma sequência aritmética, ela sempre será uma função do primeiro grau. Sempre será uma função do primeiro grau. Recordando um pouquinho, qual que é a forma de escrita de uma função polinomial do primeiro grau? É y é igual a ax mais b. Faço uma comparação entre y igual a x mais b com o que você encontrou. A n, que seria o y, é igual a ax, né, 4n, menos 1, o b seria 1 menos 1. Sempre ela será uma fórmula de uma função polinomial do primeiro grau. Bom, é óbvio que a gente pode estudar muitas outras sequências, né, sequências mais complexas do que essas primeiras que a gente analisou. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro, uma sequência bem interessante, que é a sequência dos números triangulares, né? Números figurados, né? Números que estão representados por pontos, formando figuras geométricas, são estudados desde a Grécia Antiga. Os matemáticos pitagóricos se interessavam pelo estudo de números figurados, numa relação entre a aritmética e a geometria. Pois bem, essa sequência aqui, se você observar com atenção, eu tenho um ponto inicialmente, depois eu tenho na segunda etapa da sequência, o segundo termo da sequência, 3 pontos, dispostos aqui formando um triângulo. Depois tenho 6 pontos e existe um padrão de formação aqui, né? Uma pergunta aqui poderia ser qual é o próximo termo da sequência, que não é difícil de identificar, né? Se você observar esses triângulos que estão sendo formados, né? Aqui eu tenho dois pontos na base desse, depois 3, depois 4, certamente o próximo será com 5 pontos, né? Enfim, o padrão é de simples identificação. Se notarmos com atenção, a determinação da fórmula de recorrência dessa função,
ela é muito fácil, de fácil percepção. Note que para n igual a 1, o primeiro termo da sequência, eu tenho 1 ponto. Para n igual a 2, eu tenho 3 pontos. Associe esse número 2 a este número de pontos marcados na diagonal mais à direita da figura. Para n igual a 3, eu tenho 3 pontos. Para n igual a 4, eu tenho 4 pontos, que está sempre sendo somado. Portanto, eu não posso estabelecer uma fórmula em que, para determinar o número de pontos da figura, eu sempre tenho o número de pontos da figura anterior sempre somada com n, que é exatamente essa diagonal, que a posição é a posição dos pontos, né, a posição dos 10 pontos aqui, dessa disposição triangular, ela está marcada por essa última, por esse lado mais à esquerda do triângulo. Portanto, a fórmula de recorrência é primeiro termo igual a 1, o A1 é igual a 1, e o termo seguinte, a partir do segundo termo, sempre será determinado como o anterior mais a posição, né? Se você fizer a conta aqui, para a posição n igual a 4, o 10 aqui, ele é o 6, que é essa disposição triangular, que estaria aqui, né? mais 4, que é exatamente isso que está aqui. Tá certo. A fórmula de recorrência foi fácil de obter dessa sequência, né? Dos números triangulares. A pergunta é, e a fórmula posicional, que nos parece mais útil, porque aí a gente pode ir direto, de forma certeira, descobrindo o número de pontos numa determinada posição da sequência? Bom, um pouco de manipulação sobre a figura, e é isso que os pitagóricos faziam muito para buscar a relação entre números, nos permite identificar o seguinte, voltando à figura original dos números triangulares. Um rearranjo das figuras me permite fazer essa figura agora desta forma, né, com uma nova distribuição aqui dos pontos, mas são os mesmos 3 pontos, 6 pontos, 10 pontos. Vou fazer uma nova manipulação sobre a figura. Agora eu estou alterando o número de pontos dessa figura, mas já vou fazer um acerto. Apenas com o objetivo de chegar a uma fórmula que me permita encontrar os termos dessa sequência, cada termo dessa sequência, não dependendo do termo anterior, dependendo apenas da sua posição. Observemos aqui. Aqui temos um quadrado, formamos um quadrado aqui também, um quadrado aqui. Esses pontos aqui coloridos, né, em vermelho, eles são pontos que não me interessam para a contagem geral dos pontos. Vou fazer mais uma marcação aqui, uma marcação nas diagonais desses quadrados. A diagonal, ela tem 2 pontos, ela tem 3 pontos aqui, ela tem 4 pontos aqui. O número de pontos na diagonal é exatamente o da posição dos quadrados, né, dos quadrados formados. Note aqui, 3 pontos a posição 3, 2 pontos a posição 2, etc. Muito bem. O que me interessa é uma fórmula para a contagem dos pontos que estão marcados em branco, né, e uma fórmula posicional. Pois bem, quantos pontos nós temos marcados aqui, nesse canto aqui, que eu estou mostrando com a luz? Não seria o total de pontos do quadrado, subtraindo a diagonal e dividindo por 2, porque afinal de contas o quadrado é uma figura simétrica. Repetindo, esse total de pontos nesse cantinho aqui, abaixo dessa diagonal, ou pensando aqui, como que eu posso fazer a contagem deles? Não seria o total de pontos do quadrado, tirando fora a diagonal, aí eu tenho isto mais isso, e divido por 2. Pois bem, esses pontos então podem ser obtidos como o total de pontos do quadrado, que é um n ao quadrado. É um n vezes n, 3 vezes 3, 9 pontos. 4 vezes 4, 16 pontos. Portanto, eu tenho n ao quadrado menos n, me dá esse total de pontos. Concorda? Mais, dividido por 2, né? Dividido por 2 me dá esse total de pontos. Mais a diagonal principal aqui, com 3 pontos. Bom, portanto, a fórmula posicional pode ser obtida aqui assim, né? N ao quadrado, total de pontos do quadrado. Tiro fora a diagonal principal,
deu esse conjuntinho de pontos com esse, divido por 2, me dá só esses pontinhos brancos aqui, e para recompor todos os pontos brancos, eu somo com a diagonal, que é o próprio n. Bom, fazendo uma manipulação aqui algébrica simples, né, a gente chega que esta fórmula é equivalente a n igual a n ao quadrado mais n sobre 2. Esta é uma fórmula posicional. Né? Tem a vantagem, se eu preciso calcular, por exemplo, o A20 dessa sequência, basta fazer 20 ao quadrado mais 20 dividido por 2, eu tenho o número de pontos na posição 20. Pois bem, uma outra sequência que eu quero analisar com vocês, e que com a análise dessa sequência a gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre fórmula posicional e a fórmula recursiva, né? Diz respeito a um problema muito conhecido, consta em muitos livros de matemática, um problema do Fibonacci, né? O Leonardo Fibonacci, matemático italiano que viveu ali por volta do século XIII, né? Escreveu um livro muito importante chamado Liber Abaci, né? O livro dos cálculos, um livro essencialmente de aritmética. Aliás, um dos primeiros livros no Ocidente a introduzir os algarismos arábicos. Né? Bom, nesse livro do Fibonacci, numa certa página, há um problema proposto, que é o seguinte problema. Um homem pôs um par de coelhos no lugar cercado por todos os lados por um muro. Quantos pares de coelhos podem ser gerados deste par em um ano se, supostamente, todo mês, cada par dá à luz a um novo par, que é fértil, a partir do segundo mês? Então, qual que é o problema? Analisando o problema, eu tenho um casal inicial de coelhos. A partir do segundo mês de vida, esse casal passa a ser fértil e gerar um novo casal a cada mês. Né? E a ideia é tentar investigar a sequência numérica do total de casais de coelhos ao longo do tempo, ao longo dos meses. Né? Vamos tentar organizar isso por meio de uma tabela? Digamos que no primeiro mês, nós temos um casal inicial de coelhos. No segundo mês, esse casal continua lá, o casal de coelhos, porém ele ainda não é fértil, ele só é fértil a partir do segundo mês. Eu estou usando aqui cores para sugerir a seguinte interpretação dessas estrelas aqui que representam os casais. Um casal que está em amarelo, ele é um casal que a partir do próximo mês já será fértil e irá gerar um casal novo de coelhos a cada mês. Quando ele é vermelho, é o primeiro mês de vida dele. Pois bem, no terceiro mês, o que nós temos? 2 casais de coelho. Esse casal aqui, ele é o casal que está em verde, né? Continua vivo ali. E ele já é fértil, ele gerou um novo casal de coelhos que está em vermelho, porque só a partir do segundo mês esse casal passará a ser fértil. Né? Total de casais que eu tenho aqui, terceiro mês, 2 casais. Na sequência, esse casal continua aqui vivo, esse casal passa a ser fértil, está a 1 mês de ser fértil, né? É o seu primeiro mês de vida. E esse daqui é um casal que foi gerado por esse daqui. Eu tenho um total de 3 casais. Mês 5. Esse casal está aqui, esse daqui já é fértil, já nesse mês 5 ele já gera um novo casal de coelhos. Esse daqui não era fértil no mês anterior, aqui está mais num mês que não é fértil, mas a partir do próximo mês irá gerar um novo casal de coelhos. E esses novos casais aqui foram gerados por esses 2 casais. 5 casais no total. Bom, interessante a gente tentar investigar aqui qual é a lógica, né, de formação dessa sequência. 1, 1, 2, 3, 5. Né? Veja, na etapa 6, no mês 6, certamente todos esses casais estarão lá, na etapa 6. Né? E quantos casais serão férteis? Na etapa 6 eu tenho esses 5 casais da etapa anterior e estes 3 casais aqui, que são esses 3 casais aqui, passaram a gerar 3 novos casais. Portanto, sempre numa etapa eu tenho a etapa anterior de coelhos,
né, mais uma etapa para trás da anterior, né, que são os novos casais gerados. Quer dizer, na etapa 7 eu vou ter esse total de casais e todos os que vieram lá da etapa 5 vão gerar 5 novos casais, né? Cada um vai gerar um novo casal. Bom, qual é a lógica de formação dessa sequência? Podemos dizer que um termo sempre é a soma dos dois termos anteriores. 13 é igual a 8 mais 5, 8 é igual a 5 mais 3, 3 é igual a 2 mais 1, tá certo? A partir, claro, desse daqui, né? do terceiro, né? A fórmula, então, de recorrência dessa sequência, da sequência de Fibonacci, é uma fórmula em que o primeiro termo é igual ao segundo termo é igual a 1, e cada termo seguinte, né, a partir do terceiro, ele será dado por AN menos 1 mais AN menos 2, quer dizer, pelo anterior e o anterior ao anterior, a soma dos dois, né? Repare um fato interessante, né? A fórmula de recorrência, sempre que analisamos aqui, ela sempre é dependente de um primeiro termo. Aparece um primeiro termo e, a partir dali, eu posso estabelecer uma relação de um termo com o seu antecessor. No caso aqui, pode ser mais de um termo, posso ser dependente de mais de um termo. No caso da sequência de Fibonacci, eu preciso dos dois primeiros termos, né? Os dois primeiros termos são iguais a 1, e a partir do terceiro termo, a fórmula de recorrência está bem definida, está bem estabelecida. Pois bem, a determinação da fórmula posicional da sequência de Fibonacci, que nos parece sempre uma fórmula útil, porque ela nos dá um número de termos numa posição qualquer, envolve uma complexidade maior. Não é tema nosso discutir a fórmula posicional, mas ela está apresentada aqui. Veja que ela envolve até números irracionais, envolve a raiz quadrada de 5, né? Envolve um número aqui que é a razão áurea, né? Um número muito associado à arquitetura. E, pois bem, não é nosso interesse deduzir essa fórmula aqui, mas é nosso interesse sim fazer uma discussão que é a seguinte. Até então, na nossa análise aqui, sempre nos pareceu que a fórmula recursiva é pior do que a posicional, porque a posicional me permite obter com mais facilidade um termo qualquer da sequência. Veja que a situação aqui, analisando a sequência de Fibonacci, essa análise ela tem que ser rediscutida. Se, por exemplo, eu tivesse que determinar o 10º termo da sequência de Fibonacci, pela fórmula de recorrência, como vimos, que sempre somamos sempre um termo é a soma dos dois anteriores, com poucas contas chegaríamos até o 10º termo, né? Utilizando a fórmula de recorrência, teríamos que colocar 10 aqui no N, o que nos daria uma fórmula extremamente complexa, extremamente complicada, né? Eu poderia dizer, não, mas se eu usar uma calculadora, eu posso fazer por aproximação, né? Quer dizer, eu pego uma aproximação da raiz de 5, sim, mas se eu pego uma aproximação da raiz de 5, o valor que eu vou obter aqui, o resultado final desta conta, será um valor aproximado também, né? Um valor com decimal, sendo que a minha expectativa é que seja um número inteiro, esse AN é um número inteiro. Para chegar ao número inteiro do AN, eu na verdade não poderia usar uma aproximação da raiz de 5, eu teria que fazer todas as contas envolvendo a raiz de 5, né? Envolvendo propriedades de radiciação até obter um número inteiro. Então, sob este ponto de vista, essa fórmula posicional ela é mais complexa do que a fórmula de recorrência. É claro que a análise ela pode assumir outro panorama, né? Pode-se demonstrar por meio do cálculo diferencial, que para valores muito altos de n, essa parte aqui, esse termo aqui da fórmula posicional, da sequência de Fibonacci, ele vai para zero, ele é desprezível, e você pode fazer a conta só por meio de 1 sobre raiz de 5 vezes esse termo aqui, e você pode usar uma aproximação para a raiz de 5, teu resultado vai estar em decimal, mas você pega a parte inteira, que ela corresponde ao termo correto da posição n que você está calculando da sequência de Fibonacci. Mas para isso precisaríamos fazer toda uma demonstração de alguns resultados aí, né?
Bom, o estudo das sequências, desde as sequências aplicadas em contextos concretos, como a gente viu, movimento uniforme, como a gente viu, matemática financeira, ou até um probleminha que pode brincar um pouco com a biologia, com a reprodução, como esse problema de Fibonacci, apesar de que não é um problema de um contexto real, né? Sequências podem ser estudadas em contextos concretos ou posso estudar uma sequência numérica qualquer e que, ainda assim, posso encontrar aplicações muito interessantes e importantes dentro da matemática. O estudo do cálculo de área por meio de integral, ele é absolutamente dependente de um estudo mais aprofundado das sequências, mais especificamente das séries infinitas, que são somas de infinitos termos, em sequências com infinitos termos, que será o tema da nossa próxima aula. Aguardo vocês no próximo encontro para o estudo das séries infinitas.